Boa noite, meus irmãos. Muito feliz de estar aqui, né? Falando um pouquinho de alguns ensinamentos do mestre, né? São tantos ensinamentos que eu acho que não cabe numa palestra só, né? Eu separei aqui alguns ensinamentos que para mim são importantes, que eu acho que ajudam na nossa evolução. Mas antes da gente falar exatamente sobre esses ensinamentos, eu queria falar um pouquinho sobre qual é a visão, né, que nós temos sobre o nosso Mestre Jesus, qual é a visão que a nossa doutrina espírita tem para o nosso Mestre. Então, para a doutrina espírita, Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra. Está no Livro dos Espíritos. Jesus ele veio para o nosso planeta com uma missão divina de cumprir a lei divina, né? As leis divinas, os 10 mandamentos, que foram revelados, né, a Moisés. Moisés recebeu mediunicamente no Monte Sinai esses 10 mandamentos e Jesus veio cumprir essa lei. Para a nossa doutrina, Jesus é a segunda revelação divina, pois Moisés é a primeira e a doutrina espírita, o espiritismo, é a terceira. Bom, embora para a nossa doutrina tenha algumas especificidades, algumas diferenças, né? Os ensinamentos do Mestre Jesus, eles são universais, eles são imutáveis, né? São os ensinamentos que a gente pode levar para a nossa vida e eles são os mesmos para todas as religiões que seguem o Mestre Jesus. Então, eu vou cantar uma música do Haroldo Mendonça que eu acho que define como é o nosso Mestre Jesus. Senhor, a fonte da vida, a paz esquecida em tantos momentos, faz de mim o teu servo, ó meu doce amado, Mestre querido. Jesus é luz, é amor, um sol a brilhar, ameniza a dor. Mestre, em ti eu me aqueço, me mostro e te peço com ternura. Faz de mim um instrumento da paz e do amor em toda a terra. Jesus, tua luz me conduz à paz, que eu possa ver em ti um exemplo. Ó Mestre do amor, que é todo esplendor, a maior riqueza que um homem pode ter é amar você. Eu acho que essa música, ela sintetiza basicamente o que é o Mestre Jesus, né? Mestre de amor. Nosso Mestre, né? Jesus veio aqui exatamente para ser o nosso Mestre e, através dos seus exemplos, nos mostrar o caminho do bem, né? E as leis de Deus.
Então, meus irmãos, eu vou falar aqui alguns ensinamentos de Jesus e contextualizar com a nossa doutrina. A gente vai começar com amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus, ele veio ao mundo para exemplificar a lei de amor, né, a lei divina, e mostrar um Deus misericordioso, um Deus de amor, porque até então o Deus que era conhecido era um Deus vingativo, né, um Deus punitivo, um Deus temível, né, e eu acho que é até compreensível, porque era o que era possível para os habitantes do nosso planeta naquele momento, naquele estágio evolutivo, era o que era possível, né? Então você precisava temer a Deus para você respeitar e para você seguir o caminho de Deus. Mas com a vinda de Jesus, ele mostra a verdadeira face de Deus, que é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E aí, o nosso livro dos Espíritos, ele fala um pouquinho sobre Deus, na questão 13, né? Ele fala assim: Deus é eterno. Se ele tivesse tido princípio, ele teria saído do nada ou também teria sido criado por um ser anterior, né? Deus é imutável. Se ele tivesse sujeito às mudanças e as leis que regem o universo, ele não teria, as leis que regem o universo não teriam estabilidade, né? Deus é imaterial, porque a sua natureza, ela é diferente de qualquer outra coisa que possa ser matéria. Se fosse de outra forma, ele estaria sujeito às transformações da matéria. Ele é único, porque se tivessem muitos deuses, a gente não teria uma unidade de vistas, né? Uma unidade de pensamento. Ele é onipotente, que justamente por ele ser único, né? Se ele não tivesse poder soberano, haveria outra criatura mais poderosa que ele, que teria criado ele, e aí ele não seria Deus. Então, vamos cantar um pouquinho sobre Deus, né? Sobre ele. Ele é o Pai de todos nós, que o chamam de Deus, de Criador, e outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só, e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida, no som da vida. Jesus, ele nos ensinou a amar o nosso Pai, a amar Deus acima de tudo, porque foi Ele que nos criou, foi Deus que nos criou. E aí, eu vou pegar um pouco, durante esse estudo, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito da Bíblia, né? Porque eu penso que a Bíblia, através da Bíblia você pode conhecer Deus, e através da obra, né, espírita, né, o livro dos Espíritos,
o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Médiuns. Através desses livros você consegue entender, né? Então, pela Bíblia você conhece e pelos livros da codificação você entende. Então, eu peguei aqui um versículo do Evangelho de João, que ele fala assim: pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí também tem essa passagem aqui no Evangelho de Mateus. Os fariseus chegaram para perguntar, né, sempre confrontando, né, sempre perguntando a Jesus. E aí perguntaram: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus, com toda a calma, todo aquele amor, toda aquela serenidade que só Jesus sabia fazer, que só Ele tinha, Ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em frente a mim estava o Mestre Jesus, com sua ternura e todo o seu amor, e disse assim: amarás teu Deus com todo amor de coração, amarás teu Deus de alma e com muito amor. Com isso encontrarás a paz no Senhor. Com isso te aproximarás do Pai. Amarás teu Deus de coração com muito amor. Amarás o Pai de alma e de coração. Amarás teu Deus com todo amor e sem temer. Amarás teu Deus de alma e com muito amor. Então, agora vamos passar para o próximo ensinamento que eu selecionei, que é a fé. E aí, nós vamos lá no Evangelho de Lucas, que diz assim: os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. E Jesus respondeu: se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho do grão de uma mostarda, vocês diriam a essa moroeira: arranca-te e replanta-te no mar, e ela vos obedeceria. E aí, a nossa doutrina, ela entende a fé como a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim.
ela dá aquela lucidez que permite que em pensamento, a meta, que a gente veja em pensamento a meta que a gente quer alcançar e os meios de chegar lá. Então, quem tem fé consegue caminhar, né? E quando a nossa fé vacila, a gente tem muita dificuldade de caminhar. E a fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma e paciente, né? Então, quando a gente espera, tendo fé, né? A gente demonstra a nossa fé. Às vezes é difícil, né? Nos momentos mais complicados, nos momentos mais tristes, de mais dor, são os momentos que a gente mais tem a nossa fé testada, né? É nesse momento que a gente vai saber como é que está a nossa fé, né? Nesses momentos, né? Por exemplo, momentos como os momentos que nós estamos passando agora, né? Com essa pandemia, vários desencarnes, né? Irmãos perecendo, pessoas passando fome, né? Muita tristeza. Nesses momentos é que a gente precisa restabelecer e fortificar a nossa fé. Precisamos ter fé. Tenha fé, acredite que o sol amanhã vai brilhar e que a força de Deus em ti estará. Tenha fé e perceba os braços e as mãos estendidas a te consolar. O teu esforço em ser melhor aproxima o teu coração do amor que te quer feliz de verdade. É preciso crer, é preciso crer, mas que nunca é preciso crer. É preciso crer, é preciso crer, mas que nunca é preciso crer. Eu gosto muito dessa música da Marielza. É uma música que nem todos conhecem, né? Mas é uma música que me toca muito. Tem uma melodia muito bonita. Eu acho que ela estava muito inspirada nesse momento. E o próximo ensinamento de Jesus que eu selecionei para vocês nessa noite, ele tem muito a ver com a fé. Porque se você tem fé, você faz, né? Que é a oração, né? Oração, prece, né? Orar, fazer uma prece, rezar. O nome pouco importa, né? O que importa é a intenção, é a conexão, né? Então, lá no Evangelho de Marcos, diz o seguinte: por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que recebestes, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhes, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. E o livro dos Espíritos nos diz o seguinte, na questão 659: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E aí ele tipifica 3 formas de orar ou de fazer prece, né? Que é louvar,
que é quando você exalta o amor de Deus, o amor de Jesus, quando você exalta o poder de Deus, né? Pedir, aqueles momentos que você quer pedir sabedoria, você quer pedir um pouco mais de... que você tenha um pouco mais de paz, aqueles momentos que a gente está, sabe, triste, em sofrimento, são os momentos que a gente pede, né? E também o agradecimento, né? Muitas vezes a gente pede, ai meu Deus, eu preciso disso, meu Deus, vai ser tão bom se isso acontecer na minha vida, vai ser tão... Mas às vezes a gente esquece de agradecer. E agradecer não só as coisas que a gente pede e nos são concedidas, mas agradecer o que a gente já tem, né? Agradecer a gente ter uma casa, agradecer a família, agradecer pela comida na mesa, agradecer pelo amor, né? Agradecer pelos livramentos, né? Agradecer é muito importante, né? Louvar é importante, pedir é importante, mas agradecer também é muito importante. E aí, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que além da conexão com Deus na prece, a gente pode se conectar também com os bons espíritos, com os nossos mentores, né? Com os nossos amigos espirituais, porque esses vão nos ajudar, vão nos dar sustentação, vão nos ajudar, vão nos intuir conselhos, né, para a nossa vida, vão nos ajudar a gente não se desviar do nosso caminho. Por isso, meus amigos, eu acho que a gente precisa orar muito, como eu disse antes, com a fé, precisamos confiar. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai. Em oração agradece a vida e confia. Meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. Que a luz virá, revigorar teu coração. A luz virá, revigorar teu coração. Pois é, essa música é uma verdadeira oração. Eu amo essa música. Aliás, um abraço, Alexandre Amorim, grande amigo. Estava inspirado nessa música. Essa música é muito importante para mim. Tem uma letra e uma melodia lindas. E ela fala muito sobre orar e confiar, que é o que a gente mais precisa. Então, abraço, Alexandre. Bom, o próximo ensinamento é a caridade. No Evangelho de Tiago, fala assim: meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos,
e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em seu isolamento. E aí na questão 886 do nosso Livro dos Espíritos, diz o seguinte: o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Pois é, às vezes a gente acha que a caridade é só você dar mantimentos, né? Você dar dinheiro. Mas às vezes a caridade é você escutar um irmão e você ajudar uma pessoa, né? Então muitas vezes quando você ofende uma pessoa, quando você comete uma injustiça, você está faltando com a caridade, né? Quando você não valoriza uma pessoa, você está faltando com caridade, né? Mas é claro que existe a necessidade mais urgente. Muitas vezes a fome, as pessoas perecendo, né? Tantos irmãos perecendo. Às vezes a gente, né? Quem nunca passou na rua e tinha um irmão em condição de rua e pediu ajuda pra gente, e a gente pensou: oh meu Deus, ele está pedindo dinheiro, meu Deus, eu vou dar dinheiro para esse irmão e ele vai comprar drogas, ou ele vai comprar bebida, ou ele vai gastar tudo com jogo, meu Deus. Mas quem somos nós para julgar? Nós, assim, a gente não interessa pra gente se aquele irmão vai usar de uma forma ou de outra. O que interessa é a gente ajudar, estender a mão para aquele irmão, né? E muitas vezes a gente não tem olhos de ver para esses irmãos e mãos de ajudar. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, essa música mexe muito comigo, é muito... Abraço, Alan Filho. Aliás, Alan Filho, que tem tantas músicas que tocam a gente, né? Tantas músicas de tremenda inspiração, né? Essa música é uma delas, né? Essa música me toca muito, porque muitas vezes a gente se vê nesse lugar, né? Da pessoa que vê o irmão passando uma necessidade, ou vê, às vezes até vê uma injustiça, e às vezes a gente passa batido com a correria da vida, né? E depois, quando a gente se toca que aquilo aconteceu, a gente fica mal, a gente se sente mal, né? Por a gente não ter ajudado. Caramba, de novo eu fiz isso, né? Então que a gente
tenha olhos de ver e mãos de ajudar. O próximo ensinamento do nosso mestre é o perdão. Olha, esse eu acho que é um dos mais difíceis, viu? É um dos mais difíceis. Olha, às vezes é difícil, né? Mas vamos lá. Evangelho de Mateus. Então Pedro chegou para Jesus e falou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o irmão que pecar contra mim? Jesus foi e respondeu: ele perguntou: até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo 7, mas até 77. 70 vezes 7 vezes, né? Depende da tradução, né? Algumas traduções falam 77, outras traduções falam 70 vezes 7. Mas, na verdade, o número não importa, né, meus irmãos? O que importa é que a mensagem que Jesus estava querendo dizer, que era que nós precisamos perdoar infinitamente, não existe limite. E aí no Evangelho de Marcos, eu já tinha falado dessa passagem quando a gente estava falando da oração, mas eu quis botar de novo essa passagem porque ela fala muito de perdão, né? Quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. E aí, um dos ensinamentos de Jesus, né, que fala mais alto o coração, misericórdia, né? Às vezes a gente fica com tanta raiva do nosso irmão que fez alguma coisa com a gente, né, uma mágoa, e a gente esquece de viver a nossa vida. Então aquele irmão está lá, né? Ele já reencarnou várias vezes, né? Ele já está subindo o degrau evolutivo e a gente ainda está aqui lá com raiva, com mágoa, ali, né? Marcando passo, né? Enquanto Jesus falava que não tem limite para o perdão, não tem limite, né? Então devemos perdoar sempre, né? Eu sei que é difícil, é muito difícil. Às vezes o irmão ele faz uma coisa muito grave contra a gente, né? Uma coisa que magoa muito. Mas assim, eu não acho que perdoar seja esquecer, né? Sabe, deletar da memória, sabe, como se tivesse tido uma amnésia. Eu não vou lembrar. Não é isso, né? Você pode até escolher perdoar o seu irmão e não precisar mais conviver com ele, mas você não vai ter mais raiva, você não vai lembrar mais daquela situação com ódio e com mágoa. Você vai seguir a sua vida, né? A sua escala evolutiva, né? E aí Jesus, ele fala uma coisa muito, às vezes é difícil, né, a gente ouvir isso, né? Jesus fala que devemos dar a outra face, né, para os nossos irmãos. E diante do outro que me incomoda, sou chamado a agir de um jeito diferente, apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso mostrar a outra face e acabar com o disfarce de todo sofrer, pois no amargo das dores há atos que imploram socorro de quem já consegue entender. Acolhe com mãos de carinho, mesmo com risco da incompreensão. Educa o próprio sentimento, percebe a real intenção. Acolhe quem grita pro mundo a dor de um segundo que parece eterno. Educa teus atos mais íntimos e faz do sorriso teu gesto fraterno.
nessa direção encontra paz, na chance de ser para o outro tudo que o outro não consegue ser para nós. Aí, outra música do Alan Filho, né? Parceria com o meu grande amigo Marcelo Manga. Se ele estiver assistindo aí, beijo, Manga. Adoro você, companheiro de oficina. Um abração. Bom, próximo ensinamento de Jesus é a reencarnação, né? Bom, a ideia de reencarnação, ela é muito antiga, né? Ela existe em várias culturas, ao longo da história da humanidade, né? Ela é muito antiga. E ela não foi inventada pelo Espiritismo. E foi confirmada por Jesus no diálogo dele com Nicodemos. Ele disse assim: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Para a nossa doutrina, a reencarnação é uma lei natural, que ela favorece a evolução do espírito. Então, a cada encarnação, a gente recebe a oportunidade de reparar os nossos equívocos, de evoluir e de desenvolver as nossas potencialidades, os nossos aprendizados. A reencarnação, ela é uma questão de justiça e misericórdia de Deus. Porque Deus não condena o infrator. Na verdade, Ele concede ao espírito a oportunidade de corrigir os erros cometidos. E aí tentar de novo, começando de novo. Quantas vezes forem necessárias, nós renasceremos. Somas das manhãs ao teu dispor, e quando as noites chegam, é hora de pensar no que faltou deixar pra trás as vestes que usou, mágoas, sombras da imperfeição, encher a bagagem do belo e nobre, justo, bom, banhar-se na corrente incessante e cristalina do amor. O tempo já é hora de alinhar o coração com a estrada do perdão, estender descortinar a vida e revelar a imensidão da paz. Não deixar os rastros do amargor o teu destino impor, dar indulto pleno, libertar o herdeiro que há em nós e revelar ao coração a vida eterna. Sombras deve nascer um ser envolto em luz. Quem não cura o coração não pode
pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Pois é, precisamos nascer, renascer, né? Para a gente poder melhorar, né? Vamos lá para o próximo e último ensinamento de hoje, que é a pluralidade dos mundos habitados. No Evangelho de João, Jesus fala o seguinte: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. A casa do nosso Deus, o nosso Pai, é o universo. E as diferentes moradas são os mundos que circulam no nosso espaço e oferecem aos espíritos moradas correspondentes ao adiantamento de cada um, né? E aí, no Livro dos Espíritos, na pergunta 55, Allan Kardec fala assim: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E aí os espíritos respondem: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequeno globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Nossa, você imagina, né? Deus, na sua infinita bondade, né? Ele criou um universo inteiro, vários planetas, vários sistemas, e só colocou vida inteligente aqui. Eu não consigo acreditar nisso, né? Deus não está a passeio, né? Deus, ele cria as coisas com um sentido e com um motivo. Muitas vezes a gente não entende, porque ainda não está no nosso grau evolutivo de entender, mas Deus não criaria vários planetas, né? Vários sistemas, se não houvessem vidas, né? E cada planeta, cada local desse tem um grau de evolução, né? Nós que somos espíritas, nós sabemos que existem os mundos felizes, né? Os mundos onde os mundos celestes, né? Onde não existe mal. Existem os mundos de regeneração, onde o bem predomina. Existem os mundos de prova e expiação, que é o estágio que o nosso planeta Terra se encontra no momento, né? Onde você tem o mal ainda, né, correndo solto. Mas a gente também tem os mundos primitivos, que a Terra também já passou por isso, onde os seres ainda estão engatinhando, aprendendo, né, a agir. Então, para encerrar, né, o estudo, eu vou cantar uma música que fala muito sobre isso. É uma música de uma pessoa muito especial para o movimento espírita, que é o Joelson Queiroz. Acho que todo mundo conhece o Joelson, as músicas maravilhosas dele, que vão ficar eternizadas, né? Então, eu não poderia deixar de trazer essa música para falar desse assunto. Companheiros das estradas imortais que nos levam aos confins e mesmo lá eu encontro você. Estamos em todos os caminhos bons, cores e sons, novo cantar.
da busca sem descanso de um motivo pra viver e encontrar, enfim, a razão pra vencer. Eu encontro você, estamos em todos caminhos bons, somos irmãos. Novo viver, novo cantar, nosso coração. Eu queria agradecer muito a presença de todos aqui, agradecer o convite do 14º Seu. Essa é a primeira vez que eu faço uma palestra dessa forma, né, musicada, né? Eu acho que a arte, ela tem esse poder de emocionar, o poder de tocar em locais que só a palavra falada não é suficiente. Então, fiquei muito feliz, não só de estar aqui com vocês, mas também no processo de montar essa palestra. Muita gratidão, né? Gratidão a todos que ficaram aqui. Eu li as mensagens aqui dos irmãos, Cristina, Rosane, Ana Lúcia, Rosa, Raquel Mina, Lucas, Fernanda, Jeane, Marília, Jurema. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria encerrar com uma oração, né? Amanhã é o Dia das Mães, né? Então eu queria parabenizar todas as mães e todas as pessoas que desempenham o papel de mãe, né? E aí eu queria, antes de cantar essa oração, eu queria fazer um apelo, né? Muitas pessoas estão sofrendo nesse momento, muitas pessoas estão chorando os seus mortos, né? Estão chorando pela perda dos seus entes queridos. Por favor, irmãos, vamos ter cuidado. Não vamos nos aglomerar, ficar saindo na rua. Vamos lembrar que o nosso corpo, né? Ele é emprestado, né? É um empréstimo de Deus para a gente evoluir. A gente não pode macular o nosso corpo, né? E no caso da pandemia, quando você está maculando o seu corpo, você está maculando o corpo do outro também, porque você pode passar para o outro, e a gente não sabe como que esse vírus responde em cada um, a gente não sabe. Então devemos ter muito cuidado do nosso corpo, nos alimentarmos, né? Pensar nos irmãos que infelizmente não tem alternativa, os irmãos que estão na rua, os irmãos que têm que sair todo dia para trabalhar, pegar transporte público aglomerado. Vamos pensar nesses irmãos antes da gente pensar em um almoço de família, ou pensar em uma festa, né? A gente está num momento muito complicado, eu sei que é sofrido, né? Mas a gente precisa ter fé que dias melhores virão, a gente precisa acreditar num propósito maior e esperar em Deus, né? Esperar, porque dias melhores virão. Eu tenho certeza, eu tenho muita fé. Então, para encerrar, em homenagem às mães, eu vou cantar a oração para aquela que é a mãe das mães, que é a Maria. Então, para encerrar, Ave Maria de Schubert. Gratia plena,
gratia plena. Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus, benedictus fructus ventrum Iesus. Muito obrigado, gente.